Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Emanuel, professor de português aqui do CEP. Nós estamos juntos para mais uma aula. Bem, na videoaula de hoje nós vamos estudar as funções da linguagem. Preste muita atenção. Olhe na tela. Olha aí o que eu preparei para vocês, hein? Olha o print, já tira um print disso. Isso aí são os elementos da comunicação. Numa comunicação, eu preciso ter um emissor. Então, eu tenho aqui a pessoa A. Essa pessoa A, ela vai produzir o quê? Ela vai produzir uma mensagem. Essa mensagem vai ser aqui o meu texto. Essa mensagem vai ser produzida e vai chegar a uma pessoa B, que eu vou chamar de receptor, que é o destinatário, pode ser o leitor, pode ser o ouvinte desse texto. Esse emissor vai produzir a mensagem por meio de um código. O que vai ser o código? Vai ser a língua. No nosso caso, esta videoaula é uma mensagem que está sendo produzida por mim, professor Júlio Emanuel, para você, João, Maria, Antônio, Bernardo, para você que está aí do outro lado. Eu estou usando, você então é o receptor, eu estou usando um código. Que código é este? Língua portuguesa. Por meio de um canal. Por onde é que está sendo? Por meio do computador, o nosso meio de veiculação. Ou ainda por meio do celular. Ou de repente você está espelhando essa videoaula na sua televisão, não sei. Mas por onde você está assistindo? É aí. Esse é o canal. Referente ao contexto, lá em cima, referente ao contexto, é o assunto, é a situação. Nesse caso, então, nosso referente, nosso contexto é uma videoaula sobre funções da linguagem. Todos esses são elementos da comunicação. E entender isso é importante para você entender, então, que a comunicação sempre vai estar envolvida em, observa, transmitir uma mensagem. Muito importante essa tela, pessoal. Emissor vai enviar a mensagem para o receptor. O emissor vai usar o canal de comunicação, seja ele qual for. O emissor, para transmitir a mensagem, ele vai necessitar usar, então, olha aqui, o código. É só você seguir essas linhas que você não vai se perder. E você vai conseguir entender esses elementos da comunicação. Vamos observar agora mais uma tela que traz explicações mais detalhadas sobre o que eu acabei de falar. Vejam só, hein? Está aí o emissor. Esse emissor aqui vai estar a mensagem. Vai entrar aqui no ouvido do receptor, que é a quem se destina essa mensagem. Lembrando que esse emissor, a figura desse emissor e a figura desse receptor, elas não precisam ser somente por meio escrito, elas podem ser também por meio falado. Olha aqui o canal, com o meio físico ou virtual, que assegura a circulação da mensagem, né? Se eu estivesse na sua frente dando aula presencial, o canal seria o ar. O código continuaria sendo o mesmo, porque eu não ia estar falando em mandarim, não ia estar falando em código Morse, né? Mas vejam que aqui eu coloquei exemplos de outros códigos. A situação, que a gente pode chamar de contexto ou referente, que aqui está aparecendo com outro nome, e a mensagem em si. No fundo, o que precisa ficar claro para você? Toda mensagem é transmitida com o intuito de comunicar algo. Tudo bem? Toda mensagem é transmitida com o intuito de comunicar algo. E agora nós vamos aprofundar sobre essas funções que a linguagem tem, que essa comunicação tem. Preparei para vocês outra imagem. Olhe na tela. Existem, olha aí, vamos contar. Não tem ordem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 funções da linguagem. Função emotiva em que o foco estará onde, hein? No emissor, naquele que emite.
Função referencial, que vai trabalhar o contexto. Função poética, que vai focar na mensagem. Função fática, que vai focar no canal. Função metalinguística, que vai focar no código. E função conativa, que vai focar no receptor, aquele que recebe a mensagem. Essa tela é tão importante que eu vou agora apagar, isso mesmo, ó, vou apagar isso aqui para você tirar o seu print. Olha o print! Pronto. Tira o print aí. 3, 2, 1. Tirou? Vou colocar uma carinha feliz. Tira aí. Muito bem. Vamos adiante. Vamos ver agora, uma por uma, cada uma dessas funções da linguagem. Ok? Primeiro aí é a função emotiva ou expressiva, que tem a ver com o eu do texto, em que o eu do texto ele é o centro da mensagem. O emissor, portanto, é o centro dessa mensagem. Observa na tela aí, por favor, algumas características importantes. Olhe na tela. O eu do texto é o centro da mensagem, na qual ele destaca seus próprios sentimentos. Olha aqui, ó, seus próprios sentimentos. Já estou te dizendo o que você tem que marcar, hein? Ele expressa, então, situações em que há emoções, impressões, atitudes, expectativas, etc. É um texto, portanto, se está na primeira pessoa, é um texto pessoal, né, cercado de muita subjetividade, porque aqui na função emotiva, o texto, seja ele qual for, ele vai estar no foco no eu. Algumas marcas gramaticais indicam que tal função é a predominante nos textos, é a predominante no texto. Verbos e pronomes da primeira pessoa, frases exclamativas, interjeições, vocativos, reticências, termos e expressões modalizadoras. Ainda podemos ver que a linguagem de músicas românticas, geralmente, né, de poemas líricos e afins. Função emotiva. Vejam alguns exemplos. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Perceba que é a visão do eu. Aí, no caso, são versos da Cecília Meirelles. É a visão do eu. É a visão do eu, que é uma visão emotiva. Eu estou bem feliz. Visão do eu, ponto de vista do eu. Percebeu? Função conativa ou apelativa. É aquela em que o receptor ele é o centro da mensagem. Então, de certo modo, né, tanto faz no nome, tá? Conativa ou apelativa. De certo modo, é como se eu estivesse fazendo um apelo, né, por meio do meu texto para aquele leitor, para aquela pessoa que vai consumir a minha mensagem. Vamos ver algumas características importantes dessa função. O receptor é estimulado, ele é provocado, ele é seduzido, né? Normalmente o interlocutor ele é conduzido a adotar uma determinada postura, e olha aqui, ó, ele é conduzido. Essas são palavras muito importantes para você destacar. É um texto normalmente claro e objetivo. Por quê? Porque ele visa a persuasão, o convencimento do leitor. Algumas marcas, olha, verbos e pronomes na segunda pessoa, que podem variar na terceira como você, vocativos, imperativos, perguntas ao interlocutor, linguagem de músicas e dos poemas, das propagandas e afins. Olha uns exemplos aí que eu separei, por favor. Aí tem a música do Belo. Mel, tua boca tem um mel e melhor sabor não há. Que loucura te beijar. Joga aí no Google para você escutar essa música, que é bonita, E percebe que quando você fala isso para a pessoa, nossa, sua boca tem um mel que eu tenho por esse motivo muita vontade de beijá-la, já que o mel é doce. Portanto, percebe que isso vai gerando naquela pessoa que escuta, talvez, e aí é o que você torce para que aconteça também, né? Essa vontade de beijar. Percebeu? Olha o segundo exemplo. Não deixe de ver aquele filme amanhã, ouviu? Isso aqui eu estou tentando persuadir o leitor a fazer o quê? A assistir aquele filme. Sempre que o meu foco de qualquer texto estiver no receptor, no leitor,
Sempre que houver um diálogo para que o leitor seja convencido, por exemplo, numa propaganda, eu não vou fazer aqui, não vou dar exemplo de propaganda para não dar direito de graça aqui, né? De repente, a não ser que alguém patrocina eu. Bem, função conativa, o foco sempre vai estar naquele que lê. Show? Vamos adiante. A função poética é uma função em que a mensagem por si é posta em destaque. Vamos ver como é que isso funciona e algumas características. Olhe na tela. Mais do que o conteúdo é a mensagem, portanto eu vou destacar aqui qual é o ponto-chave. Ela é construída, ela é criativa, ela é inusitada. Essa função, então, ela vai usar vários elementos, por exemplo, figuras de linguagem, ela vai usar neologismos, ela vai usar um sentido que é o sentido figurado, que tem a ver com a conotação, ela vai usar construções estruturais não convencionais, palavras que saem do padrão, ela pode usar polissemia, né? É a linguagem que pode ser utilizada, então, em poemas, em prosas poéticas literárias, da publicidade criativa, por exemplo. Vejam aí o que eu separei para vocês. Uma propaganda de inseticida. Antes de dormir, não se esqueça de apagar os insetos. Perceba aqui, ó, apagar os insetos. Né? Você não vai apagar os insetos. Né? Isso aqui é uma figura de linguagem. Esse verbo está sendo utilizado num sentido conotativo, função poética. Mário Quintana, hein? Amar. Fechei os olhos para não te ver e a minha boca para não dizer. E dos meus olhos fechados desceram lágrimas que não enxuguei. E da minha boca fechada nasceram sussurros e palavras mudas que te dediquei. Olha que bonito, hein? O amor é quando a gente mora um no outro. O foco disso aqui está em como isso aqui está sendo produzido. Percebeu? Olha um terceiro exemplo. Se eu não vejo a mulher que eu mais desejo, nada que eu veja vale o que eu não vejo. Mais uma vez, o foco disso aqui está dentro da mensagem. Dentro da mensagem, tudo bem? Ainda que apareça aqui um eu, né, que é lá da função emotiva. Função metalinguística é aquela que vai usar o código. O código é o ponto-chave. Eu não sei se você está percebendo, mas as funções da linguagem, elas vão utilizar, então, essas palavras que eu comecei a videoaula de hoje, os elementos da comunicação. Cada uma vai focar em alguma coisa. Eu já falei isso e repito, porque é importante ficar claro. Beleza? Vamos lá para conhecer a metalinguística. Pode ser chamada também de metalinguagem, tá bom? O que você pode destacar aí? O código é o centro da mensagem. Isso é o mais importante. A metalinguística tem uma explicação que eu não sei se vai melhorar ou piorar o seu entendimento, mas eu vou dar do mesmo jeito. Metalinguagem é a linguagem pela linguagem. Talvez isso te ajude. Né? Essa função, então, ela busca esclarecer, ela busca refletir, discutir o processo discursivo. Ela usa a linguagem para falar sobre a linguagem. Por exemplo, quando nós temos um poema falando sobre a produção de poemas, nós temos aí metalinguagem envolvida. Quando nós temos uma obra de arte, falando sobre uma obra de arte, expressando coisas relativas a uma outra obra de arte, nós temos aí a metalinguagem. Trouxe alguns exemplos para vocês. Samba, eterno delírio do compositor que nasce da alma sem pele, sem cor, lá do fundo de quintal. Está falando sobre o samba. O texto falando sobre o samba. Ódio, aversão intensa, geralmente motivada por medo, raiva ou injúria sofrida. Odiosidade, está lá no dicionário. Bem, veja que a definição de ódio. A palavra sendo explicada com palavra. Metalinguagem. Frase é qualquer enunciado linguístico com sentido acabado, com sentido completo. A definição de frase, ela foi dada como? Por meio de uma frase. E isso aí também é metalinguagem. A metalinguagem ela está então envolvida em todo o processo de entendimento.
já que para explicar algo, nós vamos utilizar o quê? Linguagem, porque a linguagem tem a ver com a comunicação. Vale destacar aqui que, eu não sei se você sabe, mas a linguagem ela é a característica específica e marcante apenas do ser humano. Os outros seres, ainda que eles tenham algum traço parecido ou semelhante, não possuem linguagem, por conseguinte, não apresentam traços de comunicação tão completos quanto nós, seres humanos. Nós não agimos somente por instinto, nós agimos principalmente pela nossa capacidade racional. E isso está envolvido na linguagem. Beleza? Vamos adiante. Função referencial. Na função referencial nós temos aí alguns outros nomes possíveis, né? Função informativa, função denotativa, mas referencial é aquele nome que vai te fazer lembrar que ela tem a ver com o referente. E o que é o referente? O referente é aquela parte do contexto, né? Da situação, né? Olha na tela. Então, marca aí, ó, referente ao centro da mensagem, destaca-se então o objeto, o assunto da mensagem, né? De forma clara e objetiva. Algumas marcas, uso de terceira pessoa, denotação, impessoalidade, precisão, frases declarativas, né? E aí, predominantemente, em textos jornalísticos, científicos, didáticos, né? Que precisam ter uma linguagem clara para atingir o resultado, precisam falar ali das determinadas situações. Vejamos um exemplo aí. Numa cesta de vinho, temos um cacho de uvas, uma maçã, uma laranja, uma banana e um morango. Esse texto não está informando? Olha aí, ó, não está informando sobre algo? O foco disso aí é o referente. Se o foco é o referente, é função referencial. Agora nós vamos falar da função fática. A função fática ela tem como centro o canal. O canal é o centro da mensagem. Olhe na tela. É uma linguagem então que se manifesta com a finalidade de testar, estabelecer ou encerrar o contato entre o emissor e o receptor. A função fática, ela vai chamar a atenção. Se eu digo assim, oi, você, ei, você aí que está aí na tela, ei, eu chamei a sua atenção, percebeu? Se eu chamei a sua atenção, eu estabeleci um contato com você. Por meio de um centro, que é o canal. Olha aí o exemplo, ó. Olha aí algumas marcas linguísticas. Bom dia, boa tarde, boa noite, oi, olá. E aí? Estou entendendo. Vamos lá. Sempre que estabelecer ali algum tipo de contato, você vai ver que é função fática. Exemplo, ó. Fala galera, beleza? Boa noite a todos. Bem, vamos lá. Se você está lá no telefone, alô, quer dizer, está começando ali a mensagem, a função fática. Entendeu? Quando eu pergunto, ei, você aí, você entendeu a matéria? Função fática. Entendeu? Percebeu? E com isso nós encerramos a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Foi um prazer inenarrável revê-los. Um abraço virtual, até a próxima e tchau!